Ajudo Saber Gestão em seu trabalho como gestor transformador de resultados. Eu me chamo Fabiano Pontes, sou do canal Saber Gestão. E hoje estamos aqui com mais um tema para você, gestor, que necessita de conhecimento, necessita de práticas e necessita de técnicas e ferramentas que o Saber Gestão está disposto a te promover, a te formar e te ajudar nesse seu dia a dia como gestor. E qual será o tema de hoje? Gestão de conflitos. Estaremos dialogando um pouco sobre gestão de conflitos, estaremos apresentando para vocês técnicas que estão formatadas, estão alinhadas em nosso treinamento. Lembrando que o nosso treinamento já foi utilizado por diversas empresas e órgão público, ok? Então, o nosso treinamento utiliza um método SG de Saber Gestão. E hoje, falando de gestão de conflitos, é um tema dentro de um eixo primordial, principal dentro do nosso cronograma de treinamento, gestão de pessoas. Gestão de pessoas é fundamental para o seu dia a dia como gestor. Para você que está necessitando do Saber Gestão para entender todas as nuances, todas as práticas, todas as ferramentas, o Saber Gestão está aqui para te ajudar. Vamos lá? Legal? Então vamos lá. Hoje estaremos trabalhando gestão de conflitos. E neste nosso mapa mental, nós trazemos aqui alguns pontos importantes para você entender o que é necessário para saber gestão. Então vamos lá? Temos aqui, gestão de conflitos, saber conduzir. Temos que ter essa nuance, temos que ter essa técnica, temos que ter esta formação, o conhecimento para você, gestor, ter a necessidade de utilizar de forma correta, no momento correto, todas as técnicas, todas as propriedades necessárias para conduzir de forma correta, de forma sábia, de forma que você, como gestor, leve e dialogue com o conflito e trazendo para a empresa, trazendo para o seu setor pontos positivos de resolução deste tema de conflito, ok? Nós temos também um ponto importante para você, gestor, entender como acontece e quais são as empresas ou situações ou porte que mais geram conflitos. São empresas ou setores que têm, quanto menor o número de pessoas no setor, maior o conflito. Lembrando que esta nuance, este ponto fundamental da gestão de conflito, ela já foi testada, ela já foi observada em algumas empresas e órgãos públicos. Então, quanto menor pessoas, quanto menor o quantitativo de pessoas que você tem no seu setor ou na sua empresa, maior é a quantidade de conflitos. Por que, Fabiano, que existe essa relação? Por que, Fabiano, que você faz esse comparativo? Porque para nós, eu vou falar como se fosse um gestor que não tem o conhecimento necessário de gestão de conflitos. Ah, Fabiano, para nós, quanto mais profissionais trabalhando, mais conflitos são apresentados, mais problemas são relatados. Calma, temos que distinguir conflitos de problemas, de incidências, tudo isso o nosso treinamento do Saber Gestão está preparado para te treinar. Mas agora, falando especificamente de gestão de conflitos, você tem que entender o seguinte: quanto menor o quantitativo de pessoas, maior é o contato, maior é a representação dessa pessoa para a outra como um parceiro, como um amigo, né? Então a amizade ela é muito mais facilitada quando o quantitativo de pessoas é menor. Então é muito mais fácil você gerar uma amizade, gerar uma aproximação muito mais direta ao lado pessoal quando você tem quantitativo menor de pessoas trabalhando em seu setor. Por esse motivo,
quanto maior a relação de amizade, de diálogo, você vai perceber que as nuances de conflitos são maiores, né? Isso também é relatado e presente e também já foi observado em empresas familiares. Empresas familiares existem essa relação de conflito um pouco maior que as outras empresas que não são familiares. Por quê? Porque a relação de familiaridade, de amizade é maior. E isso acontece. E sempre acontece o viés pessoal. Todo conflito, 99,9% dos conflitos observados nas empresas, utilizando a nossa metodologia, sempre tem o viés pessoal. Mas, Fabiano, como que eu vou evitar, né? Como que eu vou evitar uma amizade de um profissional, né? De um colaborador com outro? Não existe. Esse ponto aqui, ó, não existe uma regra para você evitar, né, estabelecer ali, evitar uma regra para que não estabeleça uma amizade. Não existe isso. O que existe é entendimentos do que você deve ser, do que você, gestor, deve tomar para esse colaborador. O colaborador tem que entender até que ponto ele tem que se desenvolver ali nas suas atividades. Qual é o seu limite? Nós vamos falar agora sobre as técnicas e nós vamos deixar isso muito mais transparente, muito mais claro para você, gestor, que necessita da nossa ajuda para o seu crescimento e para conquistar resultados significativos, resultados extraordinários, transformar resultados positivos para o seu setor, para a sua empresa, tá? E por último, nós temos aqui uma constatação na nossa metodologia, que é uma constatação que sempre algum contratempo gera uma relação para o lado pessoal. Consequentemente, a gestão de conflitos, né, o conflito acontece, ok? Então, tem que estar preparado. Você, gestor, tem que estar entendido das regras, das técnicas que nós vamos falar hoje, que essas técnicas estão incorporadas no nosso treinamento, em que você estará presente e entendido, né, formado para que cada contratempo que aconteça não ocorra o lado pessoal de algum conflito ou de alguma interação entre colaborador e gestor ou colaborador com outro colaborador. Legal? Vamos falar sobre mais um pouco de gestão de conflitos? Vamos falar agora diretamente para você, gestor. Você, gestor, necessita de entender alguns pontos fundamentais que estão extraídos da nossa metodologia, que são os pontos das tarefas, né? Das técnicas que estarão sendo apresentadas daqui a pouco para você que necessita dessa ajuda do Saber Gestão. Então vamos lá. O gestor, ele tem que ter uma política clara. Não importa, pessoal, não tem como você não deixar claro a política, tá? Não tem como, não importa que seja um documento dizendo itens elencados das regras políticas dentro da empresa, não importa que seja um outro documento mais robusto, com comparativos, com exemplos, não importa. O importante é que a política tem que ser clara para o colaborador que está ali presente, desenvolvendo a sua atividade. E isso, pessoal, tem que ser dialogado de forma respeitosa, tá? Respeitosamente. Você, gestor, tem que deixar claro para o seu colaborador como que é esta relação entre pares, entre parceiros de trabalho, entre colaboradores em geral de outros setores. Você, gestor, tem essa autonomia, essa responsabilidade de deixar claro que o diálogo tem que ser respeitoso. Ah, Fabiano, então você está bloqueando aquele diálogo,
aquela descontração que acontece ali num cafezinho, falando do futebol, ou então falando de um acontecimento que teve, que ali deixa um pouco a pessoa um pouco mais alerta ali, né, do diálogo, ou então até mesmo um pouco mais tranquila ali para conduzir o seu trabalho. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que tem que deixar claro até que ponto vai esse diálogo que você, gestor, considera como respeitoso. Não estou falando que é para evitar diálogos de assuntos X, Y, Z. Não é isso. Você tem que deixar claro até que ponto isso pode chegar. Eu vivenciei em algumas observações como gestor em algumas empresas, e a gente percebe que a relação entre os colaboradores sempre tem alguns diálogos de uma descontração, né, de um entretenimento ali bem básico, bem curto ali na hora de um cafezinho, ou até mesmo na hora de um lanche, né? Falando do seu time, olha, e fazendo uma piadinha ali que o seu time perdeu, ou então etc. Falando da sua roupa, olha, hoje você veio todo listrado, etc. Então, estes tipos de assunto, ele tem um limite, né? Quando você observar, você gestor, que observa que o limite foi ultrapassado, ou até mesmo a decorrência desse assunto já foi um pouco mais elevada, você tem que interferir, ok? Isso já faz parte de um diálogo consistente para evitar a gestão de conflitos, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto importante, tem que avisar na contratação. Você tem que avisar, você gestor, que está contratando, tem que avisar o seu colaborador lá na contratação, no início, na entrada, sobre regras, políticas, conduta. Você tem essa responsabilidade. Então, quando você faz essa propriedade de avisar no início, você tem uma certeza e você tem um início de uma solidez para evitar uma gestão de conflito, evitar ali aquele conflito pessoal ali com outros colaboradores, tá bom? Próximo ponto, evite colaboradores com ausência de inteligência emocional, tá? Nós já observamos em várias empresas, no órgão público, principalmente em órgão público. Pena que o órgão público não tem, né, essa facilidade de trocar, ou até mesmo, eu vou evitar a entrada, porque a entrada pelo órgão público é diferente de uma iniciativa privada, né? Mas é importante relatar que a inteligência emocional, ela deve ser considerada dentro de uma empresa privada para a sua avaliação na hora da seleção de um colaborador. Por quê? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de serem inseridas dentro de um contexto colaborativo, dentro de um contexto interativo com outras pessoas. Existe ali uma crença, existe ali, às vezes, uma dificuldade em algum tema, ou até mesmo uma dificuldade interpessoal da pessoa. Não estou evitando para que você exclua várias pessoas, não é isso, é para que você analise corretamente na seleção, porque as pessoas que possuem ausência de inteligência emocional têm um grau muito elevado de conflito, ok? Próximo ponto, o gestor, ele tem que possuir forte equilíbrio profissional. E falar de equilíbrio profissional significa o quê? Significa que você, gestor, deverá cuidar da sua saúde mental. Cuidar da sua saúde mental é importantíssima para que você consiga determinar, elaborar, pensar corretamente nos trabalhos que ali estão sendo conduzidos por você dentro daquele setor ou dentro daquela empresa, ok? Isso é importante. Então, trabalhe este equilíbrio
tá bom? Você, gestor. Então vamos lá, vamos para as técnicas. Essas técnicas são de suma importância. São 5 técnicas que eu extraí lá do nosso treinamento e trazendo aqui de forma sintética para você, gestor, conseguir coletar um quantitativo maior de informações que são de suma importância para o seu desenvolvimento de trabalho com os seus colaboradores, para que você, gestor, consiga desenvolver um equilíbrio para resolver qualquer tipo de conflito, beleza? Vamos para o primeiro tópico, normas e regulamentos. Lembra que nós falamos lá na hora dos tópicos dos gestores? Então, os tópicos dos gestores, deixei claro para vocês sobre a clareza da política, ok? Então aqui, a primeira técnica que tem que ser realizada, regulamento interno. Deve existir um regulamento interno na sua empresa, no seu setor, ou até mesmo numa unidade específica. Por quê, Fabiano? Porque é o regulamento interno que determina, que apresenta, que ele é regido ali, todas as regras e nuances que a empresa necessita que os colaboradores cumpram para que ela execute corretamente os seus produtos, os seus serviços, não importa, mas que esse regulamento interno exista, tá? E geralmente esse regulamento interno, ele é apresentado no início, na entrada do colaborador, ele é apresentado em treinamentos interpessoais, tá? Realizar esse, eu já vou dar um plus aqui, que diz respeito a planejamento estratégico dentro de gestão de pessoas. O gestor tem que realizar, fazer uma rotina de treinamentos interpessoais, trimestralmente ou mensalmente, para que o seu colaborador receba insights, informações do regulamento que às vezes ele já até esqueceu, ok? Próxima técnica, né? Uma técnica prática que já foi incorporada em empresas e órgão público, tá? Funções e autoridade, tá? Funções e autoridade, ela diz respeito a uma tomada de decisão que o colaborador tem que, às vezes, realizar, mas dentro do seu limite, tá bom? Então, como que você vai determinar isso? Você, gestor, tem que deixar claro para o seu colaborador as suas funções, o regulamento interno, que já foi a técnica anterior, deixar claro para o seu colaborador o que ele vai fazer, até que ponto. Quando ele tiver dúvida, ele tem que procurar qual pessoa? Vai procurar você que é gestor, vai procurar um mediador. Então isso tem que se deixar claro. Então a segunda técnica é trabalhar corretamente as funções e autoridades do colaborador, das pessoas que você faz a gestão delas, ok? O terceiro ponto é comunicação interna. Eu considero esse terceiro ponto como um dos pontos principais, tá? É uma técnica muito importante que, quando você estabelece uma comunicação correta e uma comunicação de forma sólida dentro da sua empresa, você tem o sucesso de evitar conflitos, ok? E dentro de comunicação interna, você tem que entender quais são as tarefas e dúvidas relatadas ao mediador. Então, o colaborador, ele tem que estar ciente das suas tarefas, ele tem que saber corretamente que aquela função dele é para realizar de X a Z, ou de A a D, enfim, ele tem que saber qual é o procedimento, quais são as ações que ele deve tomar, ou quais ele deve até chegar para que daquele ponto em diante ele tem que reportar para uma outra pessoa, enfim. Comunicação interna é importante, é fundamental. Então vimos aqui 3 técnicas. Vamos passar para mais 2 técnicas, que são as últimas técnicas que você, gestor, necessita para o seu dia a dia
como gestor transformador de resultados, tá? Você, gestor, quer um resultado positivo, um resultado extraordinário? Siga as técnicas, siga o nosso canal para que você, em breve, abriremos o nosso carrinho para o treinamento do Saber Gestão e você estará apto para desenvolver várias técnicas, várias ferramentas para você ser um gestor que gere resultados, que transforme resultados positivos e resultados extraordinários. Vamos para a próxima técnica? A próxima técnica é a necessidade da existência do setor de RH. O setor de RH, ele trabalha, o setor de recursos humanos, trabalha o dia a dia do colaborador. Sem um setor, o setor de RH, quando ele é ausente dentro de uma empresa, isso pode acarretar diversos problemas e principalmente o tema de hoje, gestão de conflitos. Então você, gestor, tem que tomar esse conhecimento, tem que dialogar em reuniões de alta gestão para exigir, para demonstrar e para sugerir diversos elementos que podem ocorrer na ausência de um setor de RH, ok? E a última técnica, prática que estou apresentando para você, como gestor, é o colaborador, os desafios do colaborador, tá? Todo colaborador tem seus desafios. E o que seriam esses desafios? Você entender como é esta pessoa, como que ele trabalha, como que os pensamentos dele, qual que é os objetivos dessa pessoa, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, tudo isso tem que ser passado lá na seleção. E você tem que ter esse mapeamento completo para acompanhar. Por quê? Porque com o mapeamento completo você conseguirá desenvolver técnicas e ações para que evite os conflitos, ok? Alguns exemplos: colaboradores inflexíveis, colaboradores que não conseguem trabalhar sob pressão ou até mesmo alguma cobrança ou então alguma forma que você pergunta para o colaborador, ele entende que é uma pressão. Enfim, você tem que entender, você tem que ter esse mapeamento dos seus liderados, dos seus colaboradores. Então, essa última técnica, que é entender, desenvolvendo todo esse mapeamento dos desafios do seu colaborador, é de suma importância, ok? Então, é isso, pessoal. Nós passamos aqui alguns minutos, alguns minutos sobre gestão de conflitos, que é fundamental para o seu dia a dia como gestor. E aí eu falo para você que o Saber Gestão está aqui cada vez mais proporcionando a você conteúdos, técnicas, ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia como gestor. Valeu? Valeu, obrigado. Até mais, pessoal.